agora a gente vai falar dos setênios. Então, o ser já nasceu, né? Já passou por esse processo e começar seu desenvolvimento na matéria. O que são os setênios? Setênios, né, é a filosofia que estuda o desenvolvimento do ser de acordo com a cada 7 anos. É uma nova a cada 7 anos, acredita-se que muda a energia, né, do ser e vai aumentando o seu desenvolvimento, tá? Então, aqui, de acordo com essa filosofia, né, do 0 aos 7 anos, está trabalhando o chakra básico. Lembrando que o ser já vem com todos os chakras. Já trabalhou também bastante informação dos chakras na gravidez. Agora ele vem desenvolver mais os chakras, agora só que na matéria mesmo. Então, do 0 aos 7 anos, o que está sendo desenvolvido é o chakra básico. E todas as questões que o chakra básico traz. O que o chakra básico faz? Traz, né? Questões de sobrevivência e segurança, basicamente, vamos dizer assim, né? Questões da matéria. Quem que é a principal figura de segurança e sobrevivência para o ser, que tem de 0 a 7 anos? É a mãe, tá? Como eu falei, esse ser está se desenvolvendo. Ele não é um ser autônomo. Ele precisa dos cuidadores, principalmente da mãe. Então, esse ser ele trabalha numa simbiose energética fortíssima com a mãe. Tá? Do 0 a 7 anos, esse ser vai estar ligado à mãe. E tudo que acontecer com a mãe reflete no bebê, tá? Na criança. Então, se uma criança estiver doente de 0 a 7 anos, pode olhar para a mãe. É batata, tá? A criança ali do 0 a 7 anos, ela é como se fosse uma extensão da mãe, tá? É uma extensão da mãe. Então, a energia está buscando neutralidade, lembra? Ela vai passar por estágios, né? Em uma espiral, para buscar neutralidade, né? Então, nesse primeiro período, ela está buscando com a mãe. Toda doença que acontecer com a criança naquele período está com base na simbiose daquele ser com a mãe, ok? Os alquímicos dizem, inclusive, né, e aí entra uma polêmica, que eles não são a favor, por exemplo, de vacinar a criança. Por quê? Se você entender todo esse processo que eu falei até agora, em todas as aulas, você vai entender que uma doença, ela não é algo ruim. A doença é uma forma da energia encontrar a neutralização. Então, aquilo que você não está conseguindo colocar para fora da maneira natural, que você não está conseguindo lidar da maneira certa, né? Que você não está conseguindo neutralizar dentro de si, sozinho, está causando emaranhamentos. Você está atraindo átomos, mas você não está trabalhando essa energia para circular. É o que faz a doença acontecer. E por que que a doença acontece? É uma forma que a energia encontrou de neutralizar aquilo que você está guardando, que você não está cuidando, que você não está olhando, que você não está falando, que você não está fazendo, que você está acumulando. Você não conseguiu fazer sozinho, de uma forma natural. O que que vem? A doença vem e dá um jeito de pôr para fora. Então, o que que é um tumor? É aquele acumulado de coisa, de energia naquela região. Aí tem que ver região a região, né? O que cada uma quer dizer. Mas que ela, acumulado de energia daquela região que não foi resolvida, que não foi trabalhada como deveria, ficou guardando ali informação naquela região. Acumulou-se átomos ali por atração energética, criou-se algo físico que acabou, lembrando que daqui a 10 minutos vai cair, tá? Que acabou gerando
a doença. Isso de um tumor, mas todo o resto. É uma forma, lembrando que o corpo físico, ele é uma soma de todos os outros corpos. Ele é uma soma de tudo. Então, se está acontecendo alguma coisa no corpo físico, é uma soma de uma coisa que já vem acontecendo antes. Você não soube lidar. Questões mentais, questões emocionais. E aí, somou-se, refletiu no corpo físico. A energia busca neutralização, lembra sempre disso. Então, se saiu a doença, é porque a doença está tentando fazer com que você neutralize aquilo, aquela questão. Enquanto você não neutralizar, a doença vai continuar, tá? Eu não consegui neutralizar, vamos dizer assim, vamos supor que eu tinha uma doença X em mim, um tumor, né, pequenininho em algum lugar. Eu era jovem. Não consegui entender por que que eu tinha aquele tumor, não trabalhei na causa daquele tumor, mas como na matéria que nós temos os médicos, né, a medicina que vai lá e tira o tumor, né, o que for, corrige com cirurgias, isso e aquilo. Então você vai lá, faz uma cirurgia, arranca fora o tumor e acredita que acabou o problema, né? De uma forma paliativa, sim, você tirou o problema dali, aquela massa de matéria que estava criando ali, você tirou, ok. Mas aquilo que estava formando os átomos, você não tirou. Dependendo do lugar, por exemplo, o tumor pode voltar. Se for um lugar que, por exemplo, você tirou o órgão inteiro, não tem mais como o tumor voltar ali, vamos supor. Ok, mas aquela energia está por ali. Lembra que eu falei que um filho, ele busca a neutralização dos pais? Então, se você não curou em você, e aquilo não tem como mais refletir em você, ou porque já passou o tempo, né, o seu corpo já não consegue conceber mais aquilo, mas aquela energia continua ali, ou porque você não tem um lugar no corpo específico para aquilo ali sair, seja, infinitas possibilidades. O que acontece? O filho vem e vem no filho. Isso acontece muito. Aquilo que você não resolveu em você, vem no seu filho, tá? Pode ser já aparecer refletido já nos 0 a 7 anos, dependendo do grau, ou ele já está instalado ali de 0 a 7 anos, só que só vai aflorar lá na frente, dependendo, né, do grau, tá? Então isso acontece. 0 a 7 anos, então, é a mãe. Tudo que acontece com o filho, com o bebê, com a criança, 0 a 7 anos, pode olhar para a mãe, que é reflexo, tá? Tá desenvolvendo a segurança, é o momento que ele vai trazer as percepções sobre o que que é segurança, sobre o que que é sobrevivência, sobre dinheiro. É dos 0 a 7 anos que ele vai desenvolver essa consciência. Tudo que liga à matéria. Então, tudo que aconteceu com esse ser de 0 a 7 anos é relacionado à sobrevivência, relacionado à matéria, relacionado à prosperidade, relacionado a tudo isso, segurança, tudo que ele percebeu dos eventos que aconteceram com ele nessa área é o que ele vai levar pro resto da vida sobre isso, tá? Dos 7 aos 14 anos, então, ele está sendo trabalhado o chakra umbilical, que é o chakra da criação, que é o chakra do relacionamento, das relações, tá? Eu e o outro. Nesse momento, ele está sob a polaridade do pai predominante. Então, esse ser agora está com a predominância da polaridade do pai. Então, está trazendo mais forte em si e trabalhando em si as questões do pai. E pai biológico, tá? Porque é a energia que você contém é do pai biológico. As percepções desse ser, embora ele esteja recebendo a carga energética do pai biológico, independente se o pai biológico é presente ou não, ele pode, e você tiver, se esse ser tiver um pai, um padrasto na vida dele, ele vai associar as vivências do padrasto com o padrasto com a carga energética que está recebendo do pai biológico. Então vai acontecer uma fusão dessas duas informações no ser.
A figura que ele tem de pai, pode ser padrasto ou quem seja, a figura que ele tem de pai, com as informações energéticas que ele recebe do pai biológico, tá? Que contém nele. Então, ele vai trabalhar também o corpo etérico dele, o corpo das energias. É a vivência do eu. Aqui seria a consciência. Com 3 anos, esse ser começa, então, a ter uma consciência de individualidade, perceber que ele é um ser individual. Com 9 anos, ele começa a vivenciar mais essa consciência do eu, a vivência do eu, ele começa a vivenciar isso. O que é o ser o eu, né? De fato, ser um ser individualizado. Dos 7 aos 14 anos, eu vou falar mais para frente um pouquinho disso de uma forma mais aprofundada, mas dos 7 aos 14 anos é o momento que ele começa a perceber o sexo oposto. Se é um menino, começa a perceber mais meninas. Se é uma menina, começa a perceber mais os meninos. Está trabalhando o chakra do umbilical, o chakra das relações, tá? Então, ele é o momento que começa a florar nesse ser o sexo oposto, tá? Se é uma menina, é o momento que essa menina busca se conectar com o pai, tá? A enxergar o pai de uma forma diferente. Se é um menino, ele busca se conectar mais com a mãe. Eu tô falando de uma maneira mental, de uma maneira de energia de relacionamento. Só que a carga energética que ele está trabalhando em si, dentro, é a energia do pai. Indiferente, se é menino ou menina. Mas enquanto relacionamento, ele vai buscar o sexo oposto. Tanto nos relacionamentos, ele vai começar, de amiguinhos, etc., vai começar a perceber mais o sexo oposto, né? E se atrair mais pelo sexo oposto. Que antes, então, ele não tinha diferença para ele, até os 7 anos não havia muita diferença menino, menina, nada, né? Não tinha essa percepção, né? Tão forte. Dos 7 aos 14, isso começa a ficar bem evidente e ele começa a perceber-se mais. Perceber mais a sua sexualidade e a do outro. E o que atrai ele. É dos 7 aos 14 anos que isso acontece. Perceber-se mais. Ele começa a se perceber quem ele é, uma menina, como ele se sente como um menino, como uma menina, o que te atrai, né? E, né, de uma maneira geral, lógico que tem sempre as exceções e as regras, né, nos casos de homossexualismo, por exemplo, mas vamos tratar do caso de heterossexual, né, que é o mais comum. Quem é heterossexual, né, então vai ser um menino, vai começar a ver mais a menina e vai ver na mãe essa figura da mulher. Vai ver muito da mãe, o que a mãe representa como uma figura de mulher para ele. No caso de uma menina, vai olhar muito para o pai e ver como o pai representa uma figura de homem para ele. É nesse momento que cria as associações do sexo oposto. E tudo o que vai esperar do sexo oposto lá na frente. Ou no momento que for se relacionar. Então, 7, 14 anos é sexualidade. E tá ligado ao pai. Então, tudo que acontecer de doença também com essa criança, né? Essa criança, 7, 14 anos, né? Geralmente quando a menina também menstrua, é dos 7 aos 14 anos, tá? Porque é quando aflora a sexualidade da menina. No momento da menstruação é quando tá aflorando a sexualidade da menina, tá? O menino começa a perceber mais seus órgãos sexuais, também começa a sentir prazeres no órgão sexual. A menina também começa a perceber que se ela mexer, ela sente alguma coisa, tá? É nesse momento que tá aflorando essa sexualidade. É... E então, o que acontece de doença com essa criança está relacionada com o pai. Tá ligado ao pai agora, tá? 14 aos 21 anos, então, lembrando que também aqui é o nascer do emocional, tá? Então, começa a nascer o emocional, embora não é o momento que vai desenvolver esse emocional. É o nascer, o emocional, tá? Dos 14 aos 21 anos, então, dos 14 aos 21 anos, aí já começa, já é a consciência do eu,
né? Nasce a sua identidade. Então, ele já passou pela vivência com a mãe, já passou pela vivência com o pai. Agora, então, ele começa a se perceber de fato como um indivíduo e ter a sua própria opinião sobre as coisas, a sua identidade formada, tá? Já teve a sua base ali, agora começa então a se desenvolver sozinho a partir dali, né? Uma autonomia maior. Então, é a afirmação do eu, né? É o chakra do plexo solar, que é o chakra das emoções, né? O chakra do medo, da identidade, tá? Desenvolvimento do corpo astral, né? O corpo astral emocional, então começa a se desenvolver mais nesse período. Então, aqui é o momento, ele vai se ligar muito aos amigos, vai querer ter sua própria vidinha, tá? Ele vai se sentir mais como um indivíduo separado. Agora ele é ele, né? Ele já pegou as vivências dele lá, pai e mãe, agora ele desenvolveu ele. Então a personalidade, então, se aflora nesse período aqui, de acordo com tudo que ele viveu até os 14 anos, tá? Dos 21 anos aos 28, principalmente aqui nos 21, há uma crise de identidade. Então, ele já vivenciou tudo que tinha que vivenciar com a mãe, pegou tudo que ele tinha ali para aprender com a mãe, as questões de sobrevivência e segurança, prosperidade com a mãe. Dos 7 aos 14 anos, já vivenciou com o pai todas as questões de sexualidade, de relacionamentos. E agora, dos 14 ao 21, ele foi vivenciar tudo que ele aprendeu lá fora, no mundo, com as pessoas, né? E aí começou a tentar achar seu caminho. Aí, com 21 anos, é o momento geralmente que dá uma crise de identidade, a primeira crise de identidade. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu gosto? O que eu não gosto? Quem eu sou? Né? Que caminho eu escolho? Tá? Dos 21 aos 28, então, eu vivencio o mundo. É o momento, então, de colocar à prova tudo aquilo que ele vivenciou até então, tudo que ele experienciou. Geralmente agora o caminho é mais solitário, é ele por si só. Geralmente não tem mais o pai e a mãe, geralmente, né? Tá ali ajudando, então tem que correr atrás das coisas, tá? Aqui ele está então buscando o seu lugar, vai desenvolver o chakra cardíaco, é uma conexão consigo mesmo, que ele vai estar se desenvolvendo, o amor mais puro, vai começar a desenvolver nesse momento do chakra, que ele está passando pela essa energia do chakra cardíaco, tá? Então vai começar a questionar coisas mais profundas, coisas de alma, coisas de sensações. Começa a buscar o seu lugar no mundo, tá? Dos 28 aos 35, exatamente aqui mais ou menos na faixa dos 28, começa a crise dos talentos, né? Então já às vezes experienciou algumas profissões, algumas áreas, e aí ele fala, será que é isso mesmo que eu quero? Nossa, não tá legal isso aqui, parece que não é isso, tá? O que que eu nasci para fazer, do que eu sou bom? Começa a se questionar. Dos 28 aos 35, ele começa a integrar em si as duas energias, feminina e masculina, né? E ele começa então a questionar o mundo e querer organizar suas questões com o mundo. São os anos crísticos. É um ano de maior ascensão, os anos de maior ascensão desse ser, tá? A alma, o intelecto, a índole dele está sendo trabalhada. E o chakra da comunicação, o chakra da expressão, o chakra laríngeo. Será que ele já desenvolveu o suficiente para expressar a sua essência? Já está expressando a sua essência ou não está expressando? Chakra laríngeo. Já conquistou o seu lugar no mundo? Aquilo que ele veio fazer, ele já fez? Não fez ainda? Como está essa caminhada?
tá? Aí, esse é o período de ascensão. Depois daí começa, então, a voltar, né? Dos 35 aos 42, começa a se questionar, será que eu fiz tudo que eu deveria ter feito? Né? Começa a se questionar. Aqui no chakra, daqui dos 35 ao 42, e também ainda dos 42 aos 49, tá passando pelo chakra frontal, trabalhando a alma, a consciência da alma. Começa a questionar coisas mais profundas. Será que vale a pena isso que eu estou fazendo? Vale a pena a minha vida até aqui? Será que existe uma coisa mais do que isso? Né? Começa a questionar coisas profundas. Aqui nesse período de 35 a 42 anos, também ele já está consolidando o seu lugar. Aquilo que ele já fez, geralmente já começa a se consolidar. É aquilo mesmo, né? Nos 42 anos, mais ou menos, tem uma crise de autenticidade. Será que eu sou genuíno no que eu faço? Será que eu sou uma fraude, né? Dos 42 aos 49 é alma imaginativa, então começa então a se sutilizar mais seus pensamentos, começa a encontrar mais respostas, entender, já começa a desenvolver sabedoria, já vivenciou bastante, tá? Já começa a fazer mais só o que é essencial, já não perde muito tempo com coisas que não. Os 42 e 49, a pessoa já não perde muito tempo com coisas desnecessárias. Já aprendeu muito, já apanhou muito na vida, né? Então já vai mais focado. Os 49, já começa a ter uma nova visão da vida, né? Perceber melhor como a vida funciona. Dos 49 a 56 anos e dos 56 aos 63, estamos trabalhando, e dos 63 em diante, é o chakra coronário. Percebe que vai começando a uma sutilização? Aqui ele está pegando a informação dessa vida, passando do chakra básico, trazendo até, enviando então do chakra coronário, que do chakra coronário vai passar então toda essa informação para o nosso registro do banco de dados, para consolidar aquela existência, aquela vida, né? Então, dos 49 aos 53, 63 é chakra coronário, energia do chakra coronário, já começa o desligamento da matéria. Então, aqui, dos 49 aos 56, é a fase da sabedoria, de fato. Uma alma mais inspirativa, tem novos valores, desenvolveu novos valores, novas virtudes sobre a vida. Faz só o que é necessário, não perde tempo, tá? Dos 56 a 63 é a chamada fase mística. Fica uma alma mais intuitiva, a pessoa já sente mais a energia das coisas, já percebe mais as coisas. Tem uma curiosidade mais pro lado místico. E agora, né? Se eu morrer, para onde que eu vou? Tô acabando a minha vida, né? Começa a se ligar com essa questão mais mística, né? De Deus, depende aí, depende muito da linha que a pessoa está sendo direcionada, foi direcionada até então, né? Ou do seu nível de consciência, mas ela começa a se ligar com essas questões além da matéria, tá? Ou querendo, tendo mais curiosidade sobre isso. Tem uma nova missão, né? Já percebeu? Muitos começam a querer fazer o bem nessa matéria, nessa fase da vida também, tá? Então, alguns astros também regem cada fase dos setênios, né? Segundo a Gnosis, dos 0 a 7 anos, a Lua está regendo a energia daquele ser. Dos 8 ao 14, o Mercúrio. Dos 14 ao 21, Vênus. Dos 21 aos 28, o Sol. Dos 28 ao 35, o Sol de novo.
Dos 36 a 42, o Sol ainda, que é muita energia da ação, né, do movimento. Dos 43 a 49, Marte, já está buscando uma estabilização, né? Dos 49 a 56, já é a colheita dos frutos. Júpiter, dos 56 em diante, é o período que ele começa a reviver os traumas e as fases não consolidadas. Saturno, tá? Então, isso acontece muito de fase a fase, tá? Tudo aquilo que não foi vivenciado em sua totalidade de uma fase para outra, fica se somando, vai aumentando. Se uma fase não foi bem vivenciada, se aquela energia daquela fase não foi vivenciada de uma forma satisfatória, né, que preencha, aquilo se acumula, ele vai precisar vivenciar aquela energia. Então, lá, com 56 anos, mais ou menos, aquilo fica muito forte. Só que todas as fases você acumula o que você não vivenciou da forma como deveria nas fases anteriores, você vai acumulando. Então, às vezes, você vai ter uma pessoa de 14 a 21 anos que ainda está agindo como uma 14, ou tem momentos que age como uma criança de 0 a 7 anos, como uma criança de 7 a 14, porque ela ainda tem aquela energia que não foi bem preenchida. Então, hora ou outra, aquilo aflora e ela está agindo, né, como uma criança de 7. A mesma coisa um adulto infantilizado, né? Uma pessoa de 21 a 28, de 35, que quer ser criança, quer muito criança, porque não vivenciou na infância aquilo que precisava ser vivenciado. Então, ele precisa preencher aquela energia, aquela carga energética fica ali, não preenchida. Então, ele fica vivenciando. Só que dos 56 anos é o momento que ele vai, de fato, buscar aquilo que lhe faltou, tá? De forma mais forte. Então, a sexualidade que eu não tive, que eu não vivenciei, tá? A criança que eu não fui, e assim por diante, tá? Tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Difícil ficar, não dá para se aprofundar. Então,